Olá pessoal, nessa videoaula vamos agora definir multiplicação de números inteiros usando a relação de equivalência. Essa aula vai ser rápida no seguinte sentido, eu não vou ser tão formal nas demonstrações, porque isso aí pode sendo uma escrita, depende, eu deixo como exercício muita coisa para vocês organizarem. O que eu vou falar principalmente são as ideias e deixar, vou dizer, semi-claro, seja lá o que isso significa, ou seja, o mais claro possível, de que daqui para frente é simples verificação de rotina. Então, vamos começar a explicação do que seria a multiplicação. Então, eu vou lembrar rapidamente o que é os inteiros, como que a gente está definido, como relação de equivalência na aula anterior, que é o seguinte, eu pego o n0, cartesiano n0, onde n0 é o n é a união com zero, e quociento ele com uma relação de equivalência. A relação de equivalência que a gente está trabalhando é A mais D é igual a B mais C. Ou, em outras palavras, um número inteiro nada mais é que o B menos A. Então eu estou pedindo que ou A menos B, dependendo da situação, ou seja, A menos B é igual a C menos D, ou seja, o tamanho desse espaçamento. Tanto positivo quanto negativo, por isso que os inteiros. Em particular, se B é maior que A, eu tenho que AB é congruente a 0B menos A. Caso, whatever it means, que significa isso aqui. Ou seja, existe um N e tal, que N mais A é igual a B e esse N é único. Tá? E a gente, quando o número aqui da direita seja positivo, e aqui 0, a gente diz que esse número é positivo. Mas a gente vai ver isso rapidamente. Bom, mas antes de tudo eu queria também falar de multiplicação. A multiplicação ela tem uma intuição de escrita que é, assim, a multiplicação olhando desse jeito parece horrorosa, mas tem um truque. Por exemplo, se m é igual a b e n é igual a cd, em que isso aqui eu tenho uma relação de equivalência, você tem mais de um representante, a gente vai definir m vezes n como essa maravilha. Qual é a ideia? A ideia é o seguinte, eu vou transformar o m, só para vocês verem a multiplicação, 0b menos a. E o n como 0c menos d. Ou b menos a, d menos c. Agora, se eu quiser definir m vezes n, eu ia querer definir pela multiplicação disso aqui. Então, se eu multiplicar, o 0 vai continuar com 0. E isso aqui, quando a gente multiplica b menos a vezes d menos c, olha o que vai dar. BD na parte positiva mais AC na parte positiva. Ou seja, vai dar BD mais AC menos, aí abre parênteses, agora eu vou pegar o AD e BC. Então vai ser exatamente a parte positiva B vezes D, A vezes C, e a parte negativa, né, onde vai aparecer o menos, A vezes D e B vezes C. Então essa é a multiplicação. O que eu vou fazer é passar o AD mais BC para a parte negativa, vamos dizer assim, e o AC mais BD para essa parte. Então, por exemplo, esquece essa parte aqui de cima, define o conjunto assim. Para n cartesiano, n está muito bem definido, porque a gente já provou todas as propriedades naturais anteriormente. Ou seja, em posse da multiplicação dos números naturais, isso aqui está bem definido. Quando a gente diz que está bem definido, é que na verdade independe da escolha da representação. Em que sentido? Se eu escrever que o n é igual a E vezes F, é EF, ou seja, se o C vezes D é congruente a E vezes F, então eu tenho que fazer um M vezes N, eu queria ver se vai ser igual, né, vamos botar aqui, o M vezes N vai ser igual a, eu vou pegar o A multiplicar por F, o B multiplicar por E, o A ele vai multiplicar por C, ou seja, o A multiplica por E, e o B multiplica por F. Eu posso, ou seja, se eu trocar a representação, desde ser o N ser meu CD, o N for meu EF, então, ó, pela definição seria essa expressão. O que eu tenho que verificar é que isso aqui são iguais. Ou seja, que isso aqui mais isso é igual a isso mais isso. Só somar e fazer a lei do corte você verifica. Isso aí é simples rotina. Mas essa conta tem que ser feita, claro, ou seja, quando n é igual a f, eu tenho que fazer mais uma rotina aqui.
eu tenho que pedir que eu sei que E mais D é igual a F mais C, né? Quando eu estou dizendo que essa classe é igual a essa, eu estou dizendo que E mais D é igual a F mais C. Sempre essa jogadinha que a gente tem que fazer. O que eu tenho que provar é que isso aqui são congruentes. E, bem, como que eu disse, é conta meio chatinho, mas só fazer uma vez e acabou. O que é interessante dessa multiplicação, vamos dizer assim, pensando desse jeito, é que o m vezes n é igual a n vezes m. Ou seja, se eu trocar o AB pelo CD, inverter e fazer a multiplicação, essencialmente eu posso ficar invertendo cada pedaço aqui, porque olha só, a parte negativa, você vai pegar o primeiro com o quarto, ou seja, a primeira coluna com a segunda coluna da outra, e a segunda coluna com a primeira da outra e somar. Então, se eu inverter, por exemplo, segunda coluna com a primeira coluna com a última e etc., dá no mesmo. Então, m vezes n é igual a n vezes m trivialmente a comutatividade. E também vai ser todo o processo de rotina, um pouco chato fazer isso, mas, como que eu vou dizer, a prova é direta, equivale todas elas. Principalmente, ó, por exemplo, m vezes n é igual a n vezes m. Isso aqui é só, como que eu disse, inverter. M vezes NP é igual a isso aqui, ou seja, a associatividade por os naturais se estende para os inteiros, ou seja, o parênteses pode sumir. Então isso aí sai direto dali. A distributividade também, tem que fazer essa conta alguma vez, mas é o mesmo esforço, é a mesma ideia. O que é, só para fazer, eu vou fazer a última demonstração, que eu acho interessante, é que se o n é a classe de AB, menos 1 vezes n é a classe de BA. Mas quem é menos 1? Vamos lembrar, antes de tudo, na aula passada, a gente falou que o menos 1 ele é equivalente ao 1, 0. É a classe de equivalência dessa. Ou seja, é como se fosse a direita menos a esquerda. E para vocês verem como o que acontece é que se eu multiplicar menos 1, 1, 0, vezes o n, ou o n não, vezes o AB, tá? É isso que eu quero fazer. Por definição, é quem? O primeiro com a quarta coluna e o segundo com a terceira. Vamos usar que o 0 vezes A é 0. E a segunda parte, que é a parte, vamos dizer, positiva, é primeira coluna com a outra coluna, a primeira com a primeira e a última com a segunda. Então, mais 0. Então, essencialmente, acabou de provar que menos 1 vezes n é igual a isso. Isso aqui sai direto da propriedade. Ou seja, multiplicar por menos 1 é a mesma coisa que mudar o nosso pau ordenado. É o que a gente queria. Então, só para finalizar o que a gente quer agora que temos a multiplicação, tudo que tem direito, podemos falar de relação de ordem e algumas propriedades de ordem. A primeira é uma definição. Definimos menos n como menos 1 vezes n. Então, é só trocar o AB pelo BA, se fosse pelo pau ordenado. Então, estamos bem feito. M menos n, por definição, é ou seja, subtração de dois inteiros, nada mais é que somar pelo simétrico do segundo coordenada. Isso aqui é a definição, não tem jeito de fazer. Agora, a terceira definição é a relação de ordem, ou seja, n, vamos supor que seja o pau ordenado AB. A gente diz que n é positivo se B é maior que A, ou seja, se a direita é maior que a esquerda. N é igual a 0 se B é igual a A, ou N é negativo se B é menor que A. Então, depende da ordem. E o que estou falando é que todo número inteiro, por tricotomia dos naturais, ou ele é maior que 0, ou é igual a 0, ou menor que 0. E foi o que provou. Dado dois números naturais, acontece apenas um desses três. Isso aqui a gente provou na parte dos naturais uma vez. E, finalmente, a definição final. Dizemos que n é menor que m se m menos n é maior que 0. Tá? Ou se preferir, existe um natural, etc., mas é tudo equivalente. Tá? E por que eu estou falando disso? Então, isso aqui está bem definido, não tem problema. E, baseado nessa estrutura toda, nós temos os resultados razoavelmente rápidos. A primeira é que m vezes menos n é igual a menos m vezes n. Eu chamei que é braço. Ou seja, você bota o pau ordenado, usa o menos que inverte, multiplica e vê que é o simétrico daqui. Só quando tem que ser feito em algum momento da vida, é só fazer.
Tá? De vez em quando, se você quiser trabalhar com o m sendo m0 e etc., dá no mesmo. Só que vai ter que separar em vários casos. Quando está na primeira coordenada ou na segunda coordenada, o zero. Mas enfim, tem que fazer no braço essa demonstração. E uma consequência desse aqui é essa aqui de baixo. Menos m vezes menos n é igual a m vezes n. A ideia é que quando a gente multiplica por menos 1, faz o AB. Multiplicou por menos 1, volta para o BA. Então, menos com menos, n é mais n. Já é direto, é igual a n. E o que acontece é que eu posso, pela propriedade anterior, eu posso botar o menos para fora. Só que eu posso comutar e ficar o menos m para cá. Então, o menos m vai para fora. Menos com menos, mais. Só que aí ficou menos m vezes menos n é igual a n vezes m. Comuta de novo. Já sai direto daqui. É só ficar brincando com as propriedades. A outra é que se m é maior que zero e n menor que zero, então m vezes n é menor que zero. Isso aqui também é do mesmo estilo. Você pode, como que eu vou dizer, se multiplica por menos 1. Então, multiplicou por menos. Por exemplo, se o n é menor que zero, então menos n é maior que zero, por essa definição aqui, 0 menos n. E se o menos n é maior que zero, m vezes menos n é maior que zero, porque positivo com positivo ainda continua positivo. A gente provou que multiplicação de naturais continua natural. Ou, se preferir, a gente prova na multiplicação mesmo, não tem diferença. Mas o menos eu troco o sinal, então ficou negativo. Enfim, é só ficar andando para lá e para cá, não tem muito... Isso aqui também já foi provado, é essencialmente igual a esse caso aqui. Esse também, o quinto, é a mesma coisa, no fundo. Se eu pegar um m menor que n, então a vezes m é menor que a vezes n, porque o que a gente pode fazer é o seguinte, a gente pega a vezes an menos am é igual a vezes n menos m. Se o a for maior que zero, porque isso aqui é maior que zero. Se isso aqui é maior que zero e o a for maior que zero, continua maior que zero. Se o a for menor que zero, se o a for maior que zero, isso aqui continuará maior que zero. Se é maior que zero, é porque o an é maior que a m. E vai jogando nesse sentido. E também, isso aqui a gente vai usar, é um pouco mais polêmico, que a gente já estava usando, que m vezes zero é igual a zero. Se a gente, quando a gente podia refazer toda a definição de produto dos naturais, ou seja, com n união zero, e definir que m vezes zero é igual a zero. E a partir dali provar todas as propriedades. O que eu estou dizendo é que, baseado nisso aqui, agora isso aqui se estende para todos os inteiros. Bem, enfim. O que é normal são as propriedades de sempre, não tem muito o que trabalhar. Mas agora vale para todo o m. Por quê? Para m natural, isso aqui já é zero. Para m menos natural, que é o que a gente está usando, você multiplica por menos 1, etc. E faz toda a propriedade. E o que mais? Basicamente isso. Não tem muito... É verificação direta. Tá? Então, basicamente são isso. E todas as propriedades que a gente conhece dos números inteiros que a gente trabalha, vale. Pelo menos as somas e multiplicações usuais. E é esse o cuidado que eu gostaria que vocês tivessem uma vez. Tentar se inscrever, ver como que eu demonstro isso com boa formalidade. Vale a pena, depois que fiz com os naturais, faça com os inteiros já usando as propriedades naturais. Eu acho que é interessante para ser minimizador e ver o que está usando de hipótese e tese, o que você quer provar. E basicamente é isso.